Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o 6º ano. O nosso tema, critérios de divisibilidades e números primos. Quem está aqui com vocês, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Será que consigo saber se um número é divisível por outro sem a necessidade de realizar uma operação? Qual a vantagem em saber de regularidades ou padrões em matemática? Para entender os critérios de divisibilidade, é essencial conhecer a operação de divisão. Essa primeira pergunta, será que consigo saber se um número é divisível por outro sem precisar realmente fazer a operação? Nós vamos responder essa pergunta agora, já na sequência das aulas. Qual a vantagem de saber de regularidades ou padrões em matemática? É interessante para a questão do seu raciocínio, na rapidez de você encontrar soluções, tá? Então tudo isso favorece o seu estudo encontrando regularidades e padrões para você não perder tempo. E os critérios de divisibilidade é essencial sim você conhecer a operação de divisão. Os critérios de divisibilidade, o que são? Bom, os critérios de divisibilidade são regras de divisibilidade que usamos para verificar se um número é divisível por outro. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Então aqui eu tenho um exemplo, 124 dividido por 2, você observe, deu 62 e o resto zero. Então nos critérios de divisibilidade, a divisão tem que ser exata, resto zero. Vamos analisar a seguinte situação. No início do ano letivo, após receber doações de 3.180 cadernos, a gestão decidiu organizá-los em pacotes assim: 2 cadernos para educação infantil, ou 5 cadernos para o ensino fundamental 1, ou 7 cadernos para o ensino fundamental 2. Apenas uma dessas etapas receberá todos os cadernos. Será possível fazer essa distribuição? Para qual das etapas a gestão poderá fazer essa distribuição? Para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 ou para o ensino fundamental 2? Vamos solucionar essa questão daqui a pouco usando os critérios de divisibilidade. O primeiro critério de divisibilidade é por 2. Um número natural é divisível por 2 quando esse número é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em um desses números, ele é divisível por 2. Será uma divisão exata e você terá 0 no resto. O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte, é quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Como assim, professor? Então você observa aqui, eu tenho este número, 57.402, os algarismos que o formam, o 5, o 7, o 4, o 0 e o 2. Somo todos. 5 mais 7, mais 4, mais 0, mais 2. Deu quanto? 18. E 18 é divisível por 3. Claro, 3 vezes 6, 18. Se 18 é divisível por 3, logo 57.402 também é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando o número termina em 00, ou seja, os algarismos da unidade da dezena forem zeros, e quando também os dois últimos algarismos da direita é divisível por 4. Então veja que interessante aqui. Eu tenho 49.312. É divisível por 4 porque está até aqui destacado de azul que o 12 é divisível por 4. Se o 12 é divisível por 4, obviamente o 49.312 também o é. Aqui eu tenho 5.305, não é. Observe que termina em 0,5 os dois últimos algarismos e não é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5. No meu entender, o mais fácil critério é este, É simples, o número deve terminar em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5.
Aqui eu tenho 39.480, terminou em 0, divisível por 5. 5.305, terminou em 5, divisível por 5, ok? O critério de divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. Se não for ao mesmo tempo, não serve. Olha só aqui. Eu tenho 246. É divisível por 6, já afirmou que é. Vamos ver por quê. Porque ele é par. Olha só, terminou em 6. É par. E também porque 2 mais 4 mais 6 dá 12. 2 mais 4 é 6, mais 6, 12, e 12 é divisível por 3. Lógico, 246 é divisível por 6. Observe aqui neste outro número, 4.712. Ele já afirma que não é divisível por 6. Ah, professor, mas ele é par. Terminou em 2. Sim, terminou em 2, é par. Mas qual é outro critério também? Que ele tem que ser divisível por 3. E ele não é divisível por 3. Por quê? Porque 4 mais 7 dá 11, mais 1, 12, mais 2, 14. E 14 não é divisível por 3. Consecutivamente, 4.712 não é divisível por 6. O critério de divisibilidade por 7. Um número natural é divisível por 7 se multiplicarmos o último algarismo por 2 e subtrairmos o resultado dos números que restarem e o resultado for divisível por 7. Então, veja só, eu tenho esse número aqui, 553. Eu pego o último algarismo e multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Ok, diminuo do valor que sobrou. Sobrou 55, 55 menos 6, 49. 49 é divisível por 7, logicamente, 553 também o é. Divisibilidade por 9. É parecido com a divisibilidade por 3, mas vamos ver. É divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Então, aqui eu tenho 37.512. É divisível por 9 porque quando você soma todos os algarismos, 3 mais 7, 10, mais 5, 15, mais 1, 16, mais 2, 18. E 18 é divisível por 9. Então, este número, 37.512, é divisível por 9. Já o 984 não é, porque quando você soma 9 mais 8 mais 4 dá 21. E 21 não é divisível por 9. Então, quando a soma dos algarismos que compõem o número for múltiplo de 9, né, então ele é divisível por 9. Critérios de divisibilidade por 10. Também não tem muito segredo. Um número natural é divisível por 10 quando o algarismo das unidades for 0, ou seja, o último algarismo aqui que o compõe 0. Então, aqui 5.740, 930 terminou em 0, divisíveis por 10. O critério de divisibilidade por 100 e por 1000. O número 100 será divisor do número natural quando os algarismos das unidades e das centenas forem simultaneamente 0. Já o número 1000 será divisor do número natural quando o algarismo das unidades, das dezenas e os das centenas forem simultaneamente 0. Então, aqui eu tenho unidade, dezena, os algarismos 0 simultaneamente, então, divisível por 100. Por 1000, eu tenho que ter unidade, dezena e centenas simultaneamente iguais a 0. Então, divisível por 100. Aqui, outra parte da nossa aula é sobre números primos. Vale lembrar que números primos, a palavra primo não tem nada a ver com o filho do seu tio, de sua tia. O primo aqui é todo número natural maior do que 1, que tem exatamente 2 divisores distintos, ou seja, diferentes, ou 1 e ele mesmo. Observe aqui. Aqui eu tenho os divisores de 21. 1, 3, 7 e 21. Qualquer um desses números que você dividiu 21, você vai ter resto 0. E aqui os divisores de 3, só 1 e o 3. Aqui os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Você pega 24 dividido por 2.
o resto vai dar 0. Você pega 24 dividido por 4, resto 0. Ou seja, todos esses números são divisores de 24. E os divisores de 7, 1 e 7. Quais são os primos até 100? Então, só para você observar aqui, o 1 e o 3 só tem 2 divisores, aliás, o 3 e o 7 com 2 divisores, então o 3 e o 7 são primos. E esclarecer daqui que o 21 e o 24 não são primos. Quais são os números primos até 100? Os números primos, eles são infinitos, mas aqui nós vamos identificá-los, aqueles até 100. Eratóstenes, matemático, geógrafo e astrônomo grego, criou um método simples e prático para a obtenção de números primos até um determinado limite, conhecido como crivo de Eratóstenes. Eratóstenes nasceu no ano de 276 a.C. Então você veja que o conhecimento matemático é histórico e é muito prático para nós até hoje. Então você observa que aqui, num determinado limite, o limite é você que coloca. Eu quero conhecer os números primos até 30. Não, eu quero conhecer os números primos até 50. No caso aqui, até 100. O limite que você coloca, como eu já disse, há vários estudos que indicam que os números primos não têm fim. Vamos fazer juntos. Aqui são as dicas que Eratóstenes identificou lá por volta do ano de 280 e tantos depois de Cristo. Construa em seu caderno um quadro com números naturais de 2 até 100. Esse é o primeiro que faremos aqui. Segundo, risque os múltiplos de 2 maiores que 2. E depois risque os múltiplos de 3 maiores do que 3. E por último, o quarto, risque os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7 maiores do que eles. Você fazendo esses 4 passos, essas 4 dicas de Eratóstenes, você encontrará os números primos de 2 até 100. Vamos começar. Vou ajudar você aqui a construir em seu caderno um quadro com números naturais de 2 até 100. Você veja que eu não coloquei o 1 porque o 1 não é primo. O 1 é só 1, só é divisível por ele mesmo, só tem um divisor, não entra. Então você coloca aqui até 100. Um simples, faça um quadro, ok. Construiu o quadro, segundo passo. Risque os múltiplos de 2 maiores que 2. Veja que eu já comecei riscando aqui para vocês. Destaquei de vermelho, já fui riscando. Você pode riscar todos maiores que 2. O 2 não, o 2 permanece. Então você vai estar riscando o quê? Todos os números pares. Quando você fizer isso, grande parte dos números, praticamente a metade deles, você já eliminou. No terceiro passo, você já eliminou, observe aqui, todos de preto eram os múltiplos de 2, maiores que 2. Agora os múltiplos de 3, maiores que 3. Também já comecei aqui com os amarelos, né? E já até risquei alguns. Então você observa aqui, eu tinha aqui um 9, múltiplo de 3, aqui, né, o 21, né, o 27 tá para você riscar, todos os de amarelo são múltiplos de 3. Professor, mas aqui tem 45, como que eu sei que 45 é múltiplo de 3? Já vimos no critério de divisibilidade, 4 mais 5, 9, e 9 é múltiplo de 3. Professor, 5 e 7, 5 mais 7, 12, 12 é múltiplo de 3, tem que ser riscado. 8 mais 7, 8 mais 7 é 15, ele também tem que ser riscado. Bom, riscamos todos os múltiplos de 3. Você observa, olha os que estão aqui é o que sobraram. E você vai riscar agora, na última etapa, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7 maiores do que eles. Eu já comecei a riscar os múltiplos de 5. Os restantes que estavam nesta coluna, destaquei de verde e já fui riscando alguns. Professor, quais são os múltiplos de 5? Os que terminam em 0 ou 5. Os que terminam em 0 já foram riscados, porque eram pares, né? E aqui os que terminaram em 5 eu já risquei. Então, ainda faltam alguns. Quais? Os únicos que você vai descobrir. Os de 7, tá? Veja que você vai encontrar 25 números primos até 100. Tá bem fácil agora de você achar quais são esses últimos 25 números. E aqui o detalhe para você lembrar. Tá? Professor, esqueci o critério de divisibilidade por 7. Não, tá aqui. Tá? É divisível por 7 se multiplicarmos o último algarismo por 2
e subtraímos o resultado dos números que restaram e o resultado foi divisível por 2. Está muito simples aqui, né? Eu poderia até falar para vocês, mas vocês podem exercitar e terminar isso em casa e você encontrará então os 25 números primos entre 2 e 100 com essa técnica conhecida como crivo de Eratóstenes. No início do ano letivo, após receber doações de 3.180 cadernos, a gestão decidiu organizá-los em pacotes assim. Você lembra deste desafio lá no início? Então vamos resolvê-lo agora. Eu prometi para vocês, vamos resolvê-los. Então eram 3.180 cadernos. Poderia ser distribuído 2 para o ensino educação infantil, 5 para o ensino fundamental 1 ou 7 para o ensino fundamental 2. Mas apenas uma dessas etapas vai receber todos os cadernos. Para quem será possível fazer essa distribuição? Para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2 ou para a educação infantil? O número, olha, nem vou precisar fazer divisão. O número é 3.180. É um número par. Então eu posso organizá-los em pacotes de 2. Então assim, a educação infantil poderá receber os cadernos, 2 cadernos para a educação infantil. Mas será que dá para a educação fundamental 1? Vamos ver 5 cadernos. Está aqui, 5 cadernos, 3.180 termina em 0. É divisível por 5, então também pode receber os pacotes com 5 cadernos. Eu posso entregar todos esses cadernos para o ensino fundamental 2 com 7 em cada pacote? Nós já vimos aqui que não. Observa que não. Aqui o critério de divisibilidade por 2. Pego o último algarismo, multiplico por 2, vai dar 0. 318 menos 0 dá 318. E esse 318 não é divisível por 7. Será, professor? Sim. Até fiz aqui a divisão para você verificar que o 3.180 não é divisível por 7. 4 vezes 7, 28, né? E continua aqui. 38, 7 vezes 5, 35. E 4 vezes 7, 28, 30 menos 28, 2, restam 2, não dá uma divisão exata, 3.180 não é divisível então por 7. Quem pode receber esses 3.180 cadernos, ou a gestão entrega para a educação infantil, ou entrega então para o ensino fundamental 1. E está resolvido o desafio proposto no início da aula, ok? Aqui um lembrete para você do coronavírus, do Ministério da Saúde. O uso das máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção como distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.